A situação econômica atual do Brasil e do mundo foi o assunto discutido na última reunião do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo. O encontro foi marcado pela presença de personalidades de diversos segmentos empresariais do Espírito Santo. A troca de experiências profissionais tem o intuito de preparar as empresas para as fases de aquecimento e desaquecimento da economia. O Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo, ele está no seu 23º ano de funcionamento. É uma experiência inédita em termos de Brasil. Somente aqui no Espírito Santo, Vitória, que esse grupo continuou a funcionar. A ideia foi o seguinte: nós reunirmos um grupo de empresários dos mais diferentes segmentos para, junto com eles, tentar apresentar e discutir as questões do dia a dia da economia. O Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo existe há cerca de 20 anos e se reúne trimestralmente para uma troca de experiências profissionais dos setores público e privado, levando o quadro macroeconômico brasileiro e mundial até o cotidiano empresarial. No último trimestre de 2012, a economia brasileira acelerou um pouquinho, embora tenha tido um crescimento bastante fraco em 2012, no último trimestre ela acelerou um pouco, mas o crescimento da economia brasileira vem sido sustentado nos últimos anos por consumo. E isso não é sustentável a longo prazo. Nós estamos carentes de investimentos e, nesse sentido, o cenário tanto externo como interno não são benévolos para que cresça o volume de investimentos. Então, esse é o fator limitante para que o Brasil possa crescer algo muito superior a 2,5% em 2013 e em 2014. Nessas reuniões, nós temos os nossos associados e a gente convida também pessoas que a gente considera importantes, formador de opinião, não necessariamente que pertençam ao grupo, mas que poderão vir a ser ou pelo menos valorizar aqui um pouco a discussão, né? Então, nessa reunião de hoje, nós estamos discutindo o mundo, na economia mundial, os Estados Unidos, a questão da China, da União Europeia, o que isso representa em termos de Brasil, quer dizer, como que essas economias podem influenciar a economia brasileira e como de resto o Espírito Santo, como é que ele fica nesse contexto. O Espírito Santo é uma economia bastante linkada, né? Talvez dos estados brasileiros a mais linkada ao cenário externo. Então é natural que quando você tenha distúrbios na economia internacional, o Espírito Santo sofra. Mas eu tive a oportunidade de mostrar aqui na palestra, desde 2003, com mais força, a partir de 2006, o Espírito Santo, por ter sido uma das unidades da federação que mais cresceu nesse período, ele desenvolveu um mercado interno, um mercado de consumidores internos, que tem servido de para-choque nesses momentos de desaceleração internacional e que sustenta, de certa forma, um crescimento pouco menos afetado, como era antigamente.